No coração de São Paulo, em uma época de grande transformação urbana e social, um grupo de operários humildes decidiu que o futebol não poderia ser apenas um esporte elitista. O futebol brasileiro é repleto de grandes clubes. Mas quando falamos de paixão, história, conquistas e influência, um nome se destaca: Sport Club Corinthians Paulista. Não é exagero dizer que o Corinthians não é apenas um clube. Ele é uma força cultural que transcende o esporte. Quer saber por quê? Vamos explorar os fatos que provam que o Timão é, sim, o maior clube do Brasil. Comecemos pela torcida. O Corinthians possui a segunda maior torcida do Brasil, com mais de 30 milhões de torcedores, atrás apenas do Flamengo. Enquanto outras torcidas vibram com títulos, a fiel torcida apoia em qualquer circunstância. Seja na glória ou no sofrimento, o corintiano nunca abandona o clube. Você sabia que o Corinthians protagonizou a maior invasão de torcedores na história do futebol? Em 1976, na semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, 70 mil corintianos tomaram o Maracanã, transformando o estádio em casa. Quem mais faz isso? O Corinthians é sinônimo de conquistas. Com 30 títulos paulistas, é o maior campeão estadual. No cenário nacional são 7 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil e a glória máxima: o primeiro clube brasileiro campeão mundial pela FIFA em 2000. E não parou por aí. Em 2012, o Corinthians venceu a Copa Libertadores da América de forma invicta e, em seguida, conquistou o bicampeonato mundial, derrotando o Chelsea no Japão. Mais de 30 mil torcedores viajaram ao outro lado do mundo para testemunhar esse momento histórico. Qual outro clube mobiliza tanta paixão e compromisso? O Corinthians sempre surpreendeu o mundo do futebol com contratações de peso. Em 2005, trouxe o argentino Carlitos Tevez, um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial na época. Em 2009, foi a vez de Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história, vestir a camisa alvinegra, trazendo visibilidade e conquistas ao clube. E recentemente, em 2024, o Timão anunciou a chegada de Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção holandesa, reforçando sua ambição e protagonismo no cenário futebolístico. O Corinthians nasceu em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, fundado por operários que queriam jogar futebol em um esporte dominado pelas elites. Desde o início, o Timão representou a luta e a determinação do povo brasileiro. Diferente de muitos clubes que nasceram em salões elitistas, o Corinthians nasceu nas ruas, carregando consigo a essência do Brasil: diversidade, resiliência e paixão. Não é à toa que ele é chamado de o time do povo. Nos anos 80, o Corinthians foi além do futebol e liderou uma revolução democrática dentro do clube. Liderada por Sócrates, a democracia corintiana deu voz aos jogadores e funcionários, tornando-se um símbolo de liberdade em plena ditadura militar. Mais do que títulos, o Corinthians mostrou que é possível lutar por justiça e igualdade dentro e fora de campo. Em 2017, o Corinthians foi rotulado como a 4ª força do futebol paulista. Muitos duvidaram da capacidade do time. No entanto, com trabalho árduo e determinação, o Timão conquistou o Campeonato Paulista e, posteriormente, o Campeonato Brasileiro, calando os críticos e demonstrando sua grandeza. O que faz do Corinthians o maior clube do Brasil não é apenas a quantidade de títulos, mas a forma como ele os conquista. O Timão é conhecido por sua garra, superação e a capacidade de renascer das adversidades.
Seja em momentos de glória ou nos momentos mais difíceis, o Corinthians nunca desiste, assim como sua torcida. Em 2014, um dos maiores sonhos do torcedor corintiano tornou-se realidade. A Arena Corinthians, um estádio moderno, grandioso e digno de um dos maiores clubes do planeta. Durante décadas, o Corinthians viveu uma realidade peculiar. Um clube gigantesco, com milhões de torcedores, mas sem um estádio próprio que pudesse chamar de casa. Jogando em campos como o Pacaembu, que fez parte da sua história, o Timão ainda sentia a falta de uma arena à altura da sua grandeza. Foi então que, com a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo, de 2014, surgiu a oportunidade perfeita. O Corinthians recebeu o apoio necessário para transformar um sonho em realidade. A construção de um estádio em Itaquera, na zona leste de São Paulo, um bairro que reflete a origem humilde e trabalhadora do clube. A Arena Corinthians foi inaugurada em 18 de maio de 2014. A arena foi palco da abertura da Copa do Mundo, um evento que parou o planeta. No dia 12 de junho de 2014, o mundo viu a casa do Corinthians brilhar. Brasil e Croácia se enfrentaram, e o estádio foi o cenário perfeito para o início de uma das maiores competições do futebol mundial. Mas, como tudo no Corinthians, a construção da arena não veio sem desafios. O estádio, com um custo final estimado em 965 milhões de reais, deixou o clube com uma dívida considerável. Essa dívida trouxe dificuldades financeiras, mas também uma oportunidade para mostrar a força da fiel torcida. Em 27 de novembro de 2024, a principal torcida organizada do clube, os Gaviões da Fiel, com o aval do Corinthians e da Caixa Econômica Federal, lançou a campanha Doe Arena Corinthians. O objetivo? Arrecadar 700 milhões de reais em até 6 meses para quitar a dívida do estádio. As doações podem ser feitas através do site oficial da campanha. A campanha permite que torcedores de todo o país contribuam com valores a partir de R$10, demonstrando que, no Corinthians, cada membro da Fiel faz a diferença. Em menos de um mês, a campanha já arrecadou mais de 33 milhões de reais, evidenciando a união e a paixão da torcida pelo clube.